Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje vamos mergulhar no Salmo 88, um dos salmos mais profundos, densos e emocionalmente intensos de toda a Bíblia. Este não é um salmo comum. É o clamor sincero de uma alma em trevas, de alguém que enfrenta a angústia espiritual profunda, mas que se recusa a desistir de Deus. Mesmo sem respostas, mesmo no silêncio, essa oração poderosa é uma prova de fé inabalável. Vamos orar juntos. Senhor, Deus da nossa salvação, nós te buscamos mesmo quando tudo parece escuro. Quando o silêncio grita mais alto que as palavras. Ainda assim, elevamos nosso clamor. Sê nosso refúgio nas horas sombrias. Cura nossa alma ferida, restaura nossa esperança. Renova nossa confiança em Ti, mesmo quando não entendemos. Porque sabemos Tu és o Deus que transforma trevas em luz. O Salmo 88 foi escrito por Emã, o Ezraíta, um dos sábios e músicos do tempo do rei Davi. Diferente de muitos outros salmos, este não termina com uma nota de esperança visível e isso nos revela muito. Emã expressa uma dor que vai além do físico, é o peso da alma, a solidão do espírito, o silêncio angustiante de Deus. Seu clamor vem de um lugar de profundo sofrimento, mas ainda assim ele ora. Ainda assim ele busca. Ainda assim ele persevera. A essência desse salmo está em sua sinceridade brutal. Ele trata de temas como angústia espiritual, clamor a Deus, o silêncio de Deus, o sentimento de isolamento, mas também nos revela algo poderoso. A oração contra o mal não é sempre feita com palavras bonitas, e sim com verdades ditas com lágrimas. É um salmo sobre perseverança na fé, sobre continuar mesmo quando tudo parece perdido. E por que esse salmo é tão relevante hoje? Porque muitos vivem momentos assim, enfrentam ansiedade, dores emocionais, lutas espirituais invisíveis, noites em claro e orações que parecem não passar do teto. Emã nos ensina que até mesmo nas orações sem resposta aparente, há fé. Ele nos mostra que até no desespero, há lugar para a confiança em Deus, para a esperança nas aflições, e para a busca por cura emocional e renovação interior. Se você seguir comigo até o fim deste estudo, vai entender por que esse salmo é um dos mais profundos retratos da alma humana e como ele pode transformar sua maneira de lidar com as noites escuras da vida. Agora sim, vamos começar o primeiro tópico e deixar que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. O clamor que nasce da alma ferida é o mais sincero que podemos oferecer. Aqui, o salmista nos ensina que mesmo cercado pela escuridão, a oração não pode cessar. Esse versículo é uma declaração de perseverança na fé, mesmo em meio à dor, mesmo quando tudo parece perdido. Ele não nega o sofrimento, mas transforma a aflição em súplica. Essa é uma oração poderosa, nascida da vulnerabilidade e da coragem de continuar buscando a Deus. Quando não há resposta, ainda há clamor. Ao chamar Deus de Deus da minha salvação, o salmista revela uma confiança profunda, ainda que tudo à sua volta diga o contrário. Ele sabe quem Deus é, mesmo sem sentir sua presença naquele momento. Isso é confiança em Deus nas suas raízes mais puras, reconhecer que Ele continua sendo Salvador, mesmo no silêncio. O salmista nos inspira a fazer o mesmo, transformar as noites de dor em diálogo com o Altíssimo. A presença de Deus pode parecer ausente, mas é real. É ali, na escuridão, que a luz começa a nascer. Esse versículo nos convida a entender que há um valor espiritual nas nossas lágrimas. O clamor do salmista atravessa o deserto da alma, alcança o céu e diz: eu ainda creio. Isso nos ensina que o verdadeiro adorador não é aquele que canta quando tudo vai bem, mas aquele que ora contra o mal, mesmo quando o mal parece vencer. O sofrimento não cala a sua fé, ele a fortalece. Mesmo envolto em trevas, ele levanta sua voz em direção à única luz que conhece o Senhor. Esse clamor constante dia e noite é a demonstração de uma fé que não desiste. Não é um grito desesperado qualquer, é um testemunho de que a alma ainda reconhece o seu Criador. O salmista, mesmo abatido, nos mostra que o caminho para a cura emocional e para a restauração espiritual começa com um passo simples: abrir o coração diante de Deus. Você pode não ter forças para muito, mas se ainda consegue orar, então ainda há esperança. Mesmo quando tudo em volta é escuridão, Deus ouve. Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor,
Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Ao declarar Deus da minha salvação, o salmista não está apenas chamando por socorro, ele está afirmando uma verdade espiritual mesmo diante do caos. Essa expressão revela a essência da fé que resiste às tempestades, reconhecer que Deus continua sendo Salvador, mesmo quando a dor parece interminável. É uma confissão que nasce da esperança nas aflições. O sofrimento não apaga a identidade de Deus. Ele continua sendo nosso Redentor, mesmo quando tudo parece em silêncio. Esse versículo nos mostra que a salvação não é apenas sobre o futuro, mas também sobre o agora. Deus é aquele que resgata, restaura e sustenta mesmo quando não enxergamos. O salmista sabe disso, e por isso não se cala. Ele entende que o mesmo Deus que salva a alma do pecado também pode salvar a mente da ansiedade e o coração da angústia. Essa confiança não é emocional, é espiritual. Vem de um lugar de renovação interior e certeza no caráter divino. A declaração Deus da minha salvação carrega uma profundidade que não podemos ignorar. Em meio à angústia espiritual, é essa convicção que mantém o salmista de pé. Ele sabe que sua vida está nas mãos do Deus que cura, que ouve, que vê até aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber. Quando nos sentimos invisíveis, Ele nos vê. Quando nos sentimos esquecidos, Ele se lembra. Quando tudo desmorona, Ele permanece firme como nossa fortaleza divina. Há algo poderoso em declarar, em meio às trevas tu és o Deus da minha salvação. É como acender uma vela em um quarto escuro. É a chama da fé inabalável que insiste em brilhar. Essa confissão transforma o desespero em resistência espiritual. Mesmo sem alívio imediato, o salmista planta suas palavras como sementes de redenção. Ele sabe que aquele que salva, no tempo certo, virá ao seu encontro. E isso é mais do que esperança, é certeza em forma de oração. Salmo 88, versículo 2. Chegue a minha oração à tua presença, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. A repetição desse clamor revela algo precioso à alma que não desiste de buscar, mesmo quando o céu parece fechado. O salmista nos ensina que a perseverança na oração não é teimosia, é fé. Ele ora mais uma vez, pedindo que sua voz alcance os céus, e que Deus incline seus ouvidos. Isso nos inspira a continuar falando com Deus, mesmo quando tudo em nós quer se calar. É a perseverança na fé que mantém a alma viva quando o corpo está cansado. É orar, mesmo sem forças. A insistência do salmista em ser ouvido revela que ele ainda crê. Mesmo sem respostas visíveis, ele mantém o coração inclinado ao Senhor. Quantos de nós paramos de orar quando o silêncio parece durar demais? Mas aqui, aprendemos que o segredo da oração poderosa está em não parar, em não desistir. A fé que ora de novo é a fé que resiste, que amadurece. O clamor constante é prova de que há esperança nas aflições, mesmo quando o socorro parece distante. Essa perseverança é, por si só, um ato de guerra espiritual. É a maneira como lutamos contra as vozes do medo, da dúvida, da solidão. O salmista está dizendo: ainda estou aqui, Senhor, ainda estou falando contigo. Isso é mais do que fé e intimidade. Ele sabe que o Pai ouve, mesmo que o Pai ainda não responda. E essa certeza alimenta a alma. Ela traz cura emocional, renova forças e nos aproxima da presença de Deus, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Deus se agrada de corações que insistem. Não porque ele precise ser convencido, mas porque a perseverança revela o quanto dependemos dele. O salmista não apenas fala com Deus, ele insiste. E essa insistência sagrada nos mostra o caminho da vitória nas lutas. É orando com constância que abrimos espaço para a luz entrar nas nossas trevas. É persistindo que preparamos o terreno para a redenção florescer, mesmo que hoje tudo ainda pareça seco. Salmo 88, versículo 3. Porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da sepultura. Quando o salmista escreve que sua alma está cheia de angústias, ele está colocando para fora uma dor que vai além do físico. É a angústia espiritual, aquela que pesa o coração e deixa a mente exausta. Quantas vezes nos sentimos assim? Como se estivéssemos afundando, sem forças para continuar. Mas mesmo nesse estado, o salmista faz algo essencial, ele se volta para Deus. Ele transforma a dor em oração, a fraqueza em clamor. Porque é em Deus que encontramos refúgio em meio à dor. Ele declara que sua vida está próxima da sepultura e isso mostra que sua dor é real, profunda, quase mortal. Mas mesmo assim,
ele não foge da presença divina. Ele corre para ela. Isso nos ensina que não precisamos esconder nossas feridas de Deus. Ele é nosso Deus da salvação, o único capaz de nos sustentar quando o chão desaparece. Quando tudo parece perdido, Ele continua sendo nossa fortaleza divina, nosso socorro presente nas tribulações. Essa imagem de alguém à beira do fim, clamando a Deus, nos toca profundamente, porque mostra que mesmo no limite, ainda é possível confiar. E quando confiamos, mesmo sem entender, o impossível começa a se mover. O salmista sabia que o verdadeiro refúgio não está na ausência da dor, mas na presença de Deus em meio a ela. E é essa presença que traz alívio. É ela que gera cura emocional, que reestrutura a alma e fortalece o coração abatido. A oração do salmista é um lembrete poderoso: Deus não rejeita o coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima. E nos momentos em que tudo parece se apagar, é Ele quem nos abraça por dentro. Mesmo quando o sofrimento nos leva ao limite, ainda podemos encontrar consolo em sua fidelidade. A dor pode durar a noite inteira, mas o Deus que cura permanece. E esse Deus transforma lágrimas em força, clamor em vitória e dor em redenção. Salmo 88, versículo 6. Tu me puseste no mais profundo do abismo, em trevas, nas profundezas. Aqui, o salmista expressa uma sensação que muitos já viveram: estar mergulhado num abismo emocional e espiritual. Ele não esconde a dor, não disfarça a escuridão. Ele a apresenta diante de Deus com sinceridade. É o retrato de uma noite escura da alma, onde tudo parece sem cor, sem direção, sem vida. E mesmo acreditando que foi o próprio Deus quem o levou até ali, ele não para de orar. Isso nos ensina que a fé verdadeira sobrevive até mesmo à confusão, porque sabe que Deus está presente, mesmo nas trevas. As profundezas descritas por ele não são apenas geográficas, são existenciais. É como se dissesse: Senhor, estou afundando, mas ainda creio em Ti. E essa confissão tem um poder libertador. Quantas vezes nos calamos por vergonha da nossa dor? Mas aqui aprendemos que Deus não se escandaliza com nossas angústias. Ele nos encontra no fundo do poço e ali começa o processo de cura emocional, de restauração espiritual e de renovação interior. Esse versículo nos ensina que Deus não apenas nos visita no alto dos montes, mas também caminha conosco nos vales mais escuros. A dor não anula sua presença. Pelo contrário, é nas trevas que aprendemos a enxergar a luz com mais clareza. Mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que caminha ao nosso lado. Essa é a esperança nas aflições: saber que, mesmo sem entender o porquê, não estamos sozinhos. Ele é Deus da salvação, inclusive quando não vemos salvação alguma. Nas noites mais escuras da alma, quando tudo em nós quer desistir, precisamos lembrar do que o salmista fez. Ele orou. Ele falou com Deus. Ele abriu seu coração, mesmo machucado. Porque o Deus que permite processos, também providencia saídas. Ele transforma trevas em luz, desespero em descanso, isolamento em comunhão. Que essa verdade fortaleça você hoje mesmo nas profundezas. Deus está perto. E onde Ele está, a redenção já começou a nascer. Salmo 88, versículo 8. Afastaste de mim os meus conhecidos, puseste-me por abominação, para com eles estou encerrado, e não posso sair. O salmista agora descreve um sentimento que corrói por dentro o da rejeição. A solidão, quando combinada com a dor, parece um cárcere sem janelas. Ele se vê abandonado por todos. Mais uma vez, atribui essa situação a Deus não por acusá-lo, mas por reconhecer que nada escapa ao seu controle. Esse é o grito de quem se sente esquecido, mas ainda assim não perde a fé. Ele mostra que mesmo na rejeição, a redenção pode começar a brotar. Porque Deus trabalha em silêncio, nos bastidores da alma. Esse versículo nos toca profundamente porque revela algo que muitos vivem: afastamentos, incompreensões, laços rompidos. E nesses momentos, o inimigo tenta semear mentiras, dizendo que fomos esquecidos até por Deus. Mas o salmista prova o contrário: ele continua orando. Mesmo trancado dentro de si, ele busca o Senhor. Isso é a fé inabalável em ação. Uma fé que sabe que o isolamento não é o fim da história, mas o palco onde a presença de Deus pode ser revelada com mais intensidade. A sensação de estar encerrado e não poder sair não é só física, é emocional, espiritual. É o retrato de quem se sente preso em seus próprios sentimentos.
Mas aqui há um ensinamento valioso: quando todas as portas se fecham, a oração continua sendo um caminho aberto. O salmista está dizendo que mesmo no cárcere da dor, a alma pode voar até Deus. Ele é o único que pode transformar o cárcere em cura, a cela escura em sala de encontro. Ele é a fortaleza divina que nos sustenta quando tudo desaba. E talvez o mais belo nesse texto seja isso: mesmo sentindo-se rejeitado por todos, o salmista não rejeita a Deus. Ele continua buscando, clamando, esperando. Isso é perseverança na fé. Isso é saber que o isolamento não define o fim, mas prepara o início da redenção. Deus nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para falar conosco em particular. E quando Ele fala, tudo muda. Até a rejeição ganha sentido. Até a dor se transforma em vitória nas lutas. Salmo 88, versículo 9. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição, Senhor. Tenho-te invocado todo o dia, e tenho estendido para ti as minhas mãos. Poucas coisas são tão dolorosas quanto o silêncio de Deus. O salmista nos mostra que, mesmo orando todo o dia, a resposta não vinha. Ainda assim, ele não recua. Ele estende as mãos, insiste, permanece. Isso é um convite à maturidade espiritual, a aprender que o silêncio divino não é rejeição, é ensino. Deus não se ausenta, Ele trabalha em silêncio. E nesse silêncio, Ele molda corações, fortalece a fé e aprofunda a dependência. É o tempo da renovação interior. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. Essa frase revela o desgaste emocional profundo. É a exaustão de quem já chorou demais, de quem não vê saída, mas ainda assim dobra os joelhos. E isso é poderoso, porque nos ensina que a verdadeira oração contra o mal é feita com lágrimas. É feita mesmo quando a alma não vê solução, mas confia. É nesse lugar de aparente abandono que a presença de Deus se manifesta de forma mais íntima. Porque Deus honra quem insiste. Estender as mãos é mais do que um gesto, é um símbolo de rendição. É como se o salmista dissesse: Senhor, eu não tenho mais nada além da minha fé. E é exatamente aí que muitos encontram a resposta. Porque quando tudo falha, a fé se torna suficiente. A cura emocional não vem apenas da ausência de dor, mas da certeza de que Deus está ali, silenciosamente trabalhando. O silêncio de Deus é um lugar sagrado, onde a alma aprende a escutar o que o coração natural não consegue ouvir. Esse versículo nos ensina que a espera, quando vivida com fé, se transforma em crescimento. Mesmo sem ouvir a voz de Deus, o salmista continua falando com Ele. Isso é esperança nas aflições, é perseverança na fé, é certeza de que há um propósito em cada segundo de silêncio. E é nesse lugar que o caráter é moldado, a fé é refinada e a redenção começa a ganhar forma. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre ensina, cura e prepara para algo maior. Salmo 88, versículo 13. Mas eu, Senhor, a ti clamo e pela manhã a minha oração te antecipa. Mesmo depois de expressar sua dor, seu cansaço e a escuridão que o cerca, o salmista faz algo surpreendente: ele continua orando. Ele se levanta de madrugada para buscar a Deus, mesmo sem garantias de resposta. Isso é o que chamamos de fé inabalável. Ele está no fundo do poço, mas ainda acredita que Deus pode erguer algo novo das cinzas. Esse versículo é um grito de resistência espiritual, uma declaração de que a oração continua sendo a chave, mesmo quando tudo parece perdido. A expressão "pela manhã a minha oração te antecipa" carrega um significado profundo. Mostra que, mesmo depois de noites insones, ele ainda começa o dia buscando a Deus. Isso é esperança nas aflições, uma esperança que não vem da lógica, mas do Espírito. Porque quem conhece a fidelidade de Deus, sabe que o novo sempre pode nascer, mesmo em cenários destruídos. A fé que se antecipa à resposta é a que mais agrada ao coração de Deus. E é essa fé que move montanhas. Há algo belo e poderoso em buscar a Deus logo pela manhã, mesmo quando o coração está em pedaços. É como dizer: ainda acredito que hoje o Senhor pode fazer algo. Isso é o início da restauração espiritual. É olhar para as ruínas e enxergar possibilidades. O salmista não espera sentir-se melhor para orar, ele ora para ser renovado. Ele ora mesmo abatido, e isso nos ensina que a oração poderosa não depende do nosso humor, mas da nossa convicção em quem Deus é. A fé do salmista não nega a dor, mas a atravessa com os olhos em Deus. Mesmo sem ver, ele continua clamando. Mesmo em cinzas, ele planta sua oração como quem planta uma semente. E quem planta na dor,
escolhe na graça. Porque Deus honra a perseverança, a entrega sincera e o coração quebrantado. Que esse versículo nos lembre, por mais escura que tenha sido a noite, o sol volta a nascer. E o nosso Deus continua sendo aquele que transforma a morte em vida, e o pó em redenção. Salmo 88, versículo 18. Afastaste de mim amigos e companheiros, os meus conhecidos estão nas trevas. O salmo termina com uma declaração dura: os meus conhecidos estão nas trevas. Parece o ponto final de uma jornada de dor. Mas mesmo aqui, há uma semente de esperança. Porque se a consciência das trevas, é porque ainda existe alguém olhando para a luz. O salmista não perdeu a fé, ele continua falando com Deus. Ele ainda crê que a luz existe. E isso é o que transforma o fim em um recomeço. É a presença de Deus que dá sentido até às despedidas mais sombrias. Quando ele diz que amigos e companheiros foram afastados, vemos o retrato da solidão espiritual. Não é apenas o abandono humano, é o silêncio divino, é a alma tentando sobreviver sem sentir apoio algum. Mas mesmo assim, ele permanece na oração. E isso nos ensina algo profundo: a vitória nas lutas nem sempre vem com respostas imediatas, mas com a decisão de continuar buscando. É essa fé silenciosa que move o céu. É ela que transforma trevas em luz. Esse versículo nos mostra que há algo mais forte do que a dor, a esperança teimosa de que Deus ainda está no controle. Mesmo quando tudo ao redor é escuridão, a luz de Cristo pode brilhar dentro de nós. A luz que vem dele não depende das circunstâncias, mas da sua fidelidade. O salmista nos encoraja a não apagar essa chama, porque mesmo nas trevas mais densas, o Senhor continua sendo luz. E quem o busca, mesmo em lágrimas, será alcançado pela sua redenção. A mensagem que fica é esta: você pode estar no fim do capítulo, mas não está no fim da história. O Deus que permite a noite também é o Deus que anuncia a aurora. E se ele está presente, o fim nunca será o fim, será o início de algo novo. Que essa certeza renove sua alma mesmo que tudo diga acabou. O céu está dizendo recomece. A fortaleza divina está firme. E a luz que vem do alto sempre vence a escuridão aqui embaixo. Salmo 88, síntese das palavras do salmista em clamor contínuo. Mesmo sem promessas visíveis de mudança, o salmista se mantém em oração. Ele declara: tenho te invocado todo o dia, a ti clamo, estendo as minhas mãos. Essas expressões são mais que desabafos, são atos de fé. São declarações espirituais feitas por um coração em pedaços, mas que se recusa a soltar a mão de Deus. Esse salmo nos ensina que a fé verdadeira não precisa de respostas imediatas, mas de um coração que continua dizendo: Senhor, permaneça comigo. Em meio à dor, o salmista nos inspira a declarar: renova minhas forças, Senhor. Essa frase, simples e poderosa, é como um sopro de vida nas cinzas da alma. Ela não nega o sofrimento, mas escolhe resistir com fé. São essas declarações de fé que abrem espaço para a cura emocional, para a renovação interior e para a redenção completa do nosso ser. A boca que clama, mesmo tremendo, manifesta uma confiança que o mundo não entende, mas o céu honra. Cada clamor do salmista, mesmo em desespero, aponta para uma verdade: Deus continua sendo Deus, mesmo em silêncio. Por isso, você pode dizer com convicção que tua luz brilhe sobre mim, Senhor. Essa oração não é um pedido vago, é uma afirmação de quem acredita que a luz contra as trevas sempre prevalecerá. É declarar que, mesmo no vale, a presença divina está operando. É confiar que o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. O Salmo 88 nos lembra que não é preciso ver a vitória para declará-la. A fé não espera o milagre para começar a agradecer. Ela agradece enquanto ainda está no meio da tempestade. Então declare: Senhor, mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que eu não sinta, eu creio. E com isso, nos unimos ao clamor do salmista não como quem desiste, mas como quem continua esperando. Porque sabemos a oração poderosa, quando feita com fé, move céus, toca o coração de Deus, e prepara o terreno para a luz ressurgir. O Salmo 88 nos conduz por um caminho profundo, escuro, mas extremamente real. Ele não nos oferece uma resolução imediata, mas nos dá algo ainda mais valioso: a permissão para sentir, para clamar, para continuar. Ele mostra que a angústia espiritual não é a ausência de fé, mas muitas vezes o solo onde a fé inabalável nasce e floresce. Mesmo sem ver saída, o salmista não abandona sua comunhão com Deus, ele permanece orando, crendo, esperando. Essa é a mensagem central: Deus continua sendo Deus, mesmo quando o céu está em silêncio. O salmista nos mostra que existe força até no desespero,
desde que ele seja colocado diante de Deus. O seu exemplo nos ensina a transformar o sofrimento em clamor, o isolamento em oração, a dor em persistência. O silêncio de Deus, longe de ser rejeição, pode ser o sinal de um processo de transformação e restauração espiritual em andamento. E agora, eu te pergunto qual tem sido a sua oração nas noites escuras da alma. Você tem conseguido clamar mesmo sem respostas? Você tem declarado fé mesmo quando a esperança parece esgotada? O Salmo 88 nos desafia a continuar, a orar, a confiar não porque tudo está bem, mas porque Deus permanece fiel. Compartilhe nos comentários o que Deus falou com você por meio dessa palavra. Divida seu testemunho, sua luta, ou apenas uma frase de fé. Vamos juntos edificar uns aos outros com a palavra. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica a alma e fortalece o espírito. Ah, e tem mais um vídeo poderoso te esperando agora mesmo. Ele já está aparecendo na sua tela, clique e continue sendo abençoado.